essa ordem de Cristo, como é que você olha essa ordem de Cristo? Como você, como pastor, como líder de uma igreja, qual seria as maiores dificuldades? Qual seria a responsabilidade disso? A palavra correta é essa. Qual seria a responsabilidade disso a partir dessa ordem expressa de Cristo? Certo. A gente está diante aí do texto, né, tão conhecido texto da Grande Comissão, né, que é um texto que a igreja ela precisa conhecer, abraçar, né, e viver constantemente, né? É a grande ordenança do Senhor Jesus, né, que ele passa então ali aos seus discípulos naquele momento, e que nós entendemos, né, que se estende a toda a igreja do Senhor, né? Então toda a igreja tem que ter uma consciência clara a respeito desse texto, né? E como eu disse, ele precisa conhecer, abraçar e precisa viver, né, constantemente esse texto, né? Então nós estamos aqui diante dessa ordenança, né? Há palavras aqui de fato imperativas: vão, façam discípulos, batizem-nos, ensinem-nos, né? Então aqui nós temos ordenanças de fato do Senhor Jesus, né? E se nós nos entendemos como cristãos verdadeiros, né, nós não podemos nos furtar de obedecer aquilo de fato que o Senhor ordenou. Então, se o Senhor ordenou, nós precisamos nos colocar em pronta obediência, né? E precisamos nos dedicar a isso. E aí, de fato, como você falou, de repente pode haver algumas dificuldades na vivência, né, no caminhar por meio disso, mas isso é para nós um balizador, né? Então, embora possamos ter algumas dificuldades no meio da caminhada, né, embora tenhamos enquanto igreja aí talvez alguns tropeços, podemos dizer assim, em relação a executar aquilo que o Senhor ordenou, nós não podemos, então, fugir disso, né? Então, essa é a ordem, é isso que nós devemos fazer, é por aqui que nós vamos caminhar. Então, nós temos aqui esse grande direcionador aqui por meio da palavra de Deus, né? E acho que é importante aqui a gente já ressaltar que muitas vezes esse texto ele acaba sendo limitado, né? Em relação à perspectiva da igreja, né? Então, esse texto está falando de evangelização? Sim. Ele está falando de ir fazer discípulos, né? Encontrar aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus, né? Levar o Evangelho, apresentar a eles o Evangelho, né? Para que venham a conhecer a Cristo, se arrependam dos seus pecados, creiam e sejam salvos. Mas esse texto ele também fala de uma necessidade de cuidado e de uma constância, né? Então, eles precisam conhecer, mas precisam ser batizados, né? Então, vão passar a ser inseridos, fazer parte do corpo de Cristo, fazer parte da igreja. E uma vez que fazem parte da igreja, precisam ser ensinados a obedecer. Então, a gente pode entender que existe um compromisso mútuo aí, né? Sim. Tanto do quem está levando a palavra, mas quem está recebendo Sim. também que passa a receber essa comissão também, né? Sim. A partir do momento que eu sei um pouco de Jesus, eu tenho como obrigação de falar de Jesus para as pessoas, né? Sim. Mas, enfim, eu lhe cortei, mas assim, nesse contexto oficial, a nossa perspectiva seria a partir do nosso grupo, da nossa igreja, como que o senhor acha que a gente pode trabalhar isso em relação ao dar continuidade a essa comissão? Sim, na verdade eu entendo que é um texto que ele é cíclico. Sim. Então, se eu estou dentro da igreja, né, então vamos partir da ideia de que eu estou dentro da igreja. Estou ali, sou pastor, sou líder, eu estou envolvido no dia a dia da igreja. Então, eu tenho uma responsabilidade primária ali sobre aqueles que estão mais próximos, né? Então, aqui a gente entra na questão do ensino à obediência. As pessoas precisam obedecer a Cristo, obedecer a palavra de Deus, então eles precisam ser ensinados. Então, esse trabalho constante da igreja com relação ao ensino, ele é muito necessário. Sim. Pregação da palavra, sim. as escolas bíblicas, né? Todo o trabalho de ensino da igreja, nos grupos que as igrejas têm, os cultos, ele precisa ser constante. Mas uma vez que esse trabalho de ensino ele acontece, né? Como eu gosto de dizer lá na igreja, a igreja ela não pode virar clubinho fechado. A gente precisa sair, precisa levar o evangelho. Sim. E aí a gente precisa alcançar os outros que estão fora.